Você já pensou no que significa procurar alguém a vida inteira? Não estou falando de uma busca qualquer, daquelas que você desiste depois de alguns meses ou anos. Estou falando de acordar todos os dias com o mesmo rosto na memória, a mesma voz ecoando no silêncio, o mesmo vazio que nenhuma outra pessoa consegue preencher. Imagine carregar isso por décadas. Imagine olhar para cada rosto na multidão, esperando reconhecer aqueles olhos que você nunca esqueceu. Hoje eu vou te contar a história de André, um homem de 83 anos que fez exatamente isso. Ele procurou Miranda durante 60 anos. 60 anos de silêncio, de perguntas sem respostas, de noites sem dormir imaginando onde ela estaria. E quando finalmente a encontrou, foi no último lugar que ele poderia imaginar. Um asilo esquecido nos arredores de uma cidade que ele jurou nunca mais visitar. Esta não é uma história sobre finais felizes convencionais. É sobre persistência, sobre a crueldade do tempo, sobre como algumas pessoas carregam amores impossíveis até o último suspiro. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje vai mexer com lugares da sua alma que talvez você prefira deixar intocados. Esta é a história de André e Miranda, e ela começa em 1963, numa noite de verão que mudaria tudo para sempre. André tinha 23 anos quando conheceu Miranda. Ela tinha 22 e usava um vestido azul claro que se movia com o vento como se dançasse sozinho. Eles se encontraram numa festa de casamento de pessoas que nenhum dos dois conhecia direito. Daquelas festas grandes e caóticas, onde todo mundo é convidado e ninguém realmente sabe quem é quem. André estava encostado numa parede, observando os casais rodarem na pista de dança, quando ela passou por ele carregando um copo de ponche. Seus olhos se cruzaram por um segundo, apenas um segundo. Mas foi o suficiente para André sentir algo que ele nunca tinha sentido antes. Uma espécie de reconhecimento instantâneo, como se aquela mulher não fosse uma estranha, mas alguém que ele conhecia há 1000 vidas. Você sabe quando dizem que existem encontros que mudam tudo? Pois então aquele foi um desses. André não era do tipo que abordava mulheres facilmente. Ele era tímido, meio desajeitado nas palavras, do tipo que preferia ficar na dele. Mas naquela noite alguma coisa o empurrou. Ele caminhou até ela, tropeçando nas próprias pernas, e disse a primeira coisa que veio à mente, algo ridiculamente banal sobre como a música estava alta demais. Miranda riu. Não foi uma risada educada, foi genuína, alta, contagiante, e eles começaram a conversar. Conversaram sobre tudo e sobre nada, sobre como ambos tinham ido à festa sem querer estar lá, sobre os sonhos que carregavam, sobre pequenas coisas que pareciam enormes quando ditas em voz alta. André descobriu que Miranda trabalhava numa biblioteca, que adorava livros antigos e que tinha um jeito peculiar de inclinar a cabeça quando pensava profundamente. Ela descobriu que André era músico amador, que tocava violão em bares aos finais de semana e que sonhava em viajar pelo país tocando para quem quisesse ouvir. Eles ficaram ali, naquele canto esquecido da festa, enquanto o mundo girava ao redor. Quando a festa terminou, André pediu o número dela. Miranda escreveu numa guardanapo com uma letra delicada e caprichada. Ele guardou aquele guardanapo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nos 3 meses seguintes, eles se viram quase todos os dias. André tocava músicas para ela. Miranda lia poemas em voz alta. Eles caminhavam pelas ruas vazias da cidade nas madrugadas, inventando histórias sobre as pessoas que dormiam nas casas escuras. Você consegue imaginar o que é sentir que finalmente encontrou a pessoa certa? Que tudo faz sentido de repente. André sentia isso. Ele tinha certeza de que Miranda era o amor da sua vida. Mas então veio aquela noite. A noite que mudou tudo. Era fim de agosto. O ar estava quente e pesado. Eles tinham marcado de se encontrar perto da Praça Central, como sempre faziam. André chegou cedo, animado porque tinha algo importante para dizer. Ele tinha decidido que ia pedir Miranda em casamento. Não tinha anel, não tinha dinheiro, mas tinha certeza. Esperou 10 minutos, 20, 1 hora. Ela não apareceu. Ele voltou para casa, achando que talvez ela tivesse tido algum imprevisto. Tentou ligar no dia seguinte. Ninguém atendeu. Foi até a biblioteca onde ela trabalhava. Disseram que ela tinha pedido demissão 2 dias antes, sem aviso prévio. André começou a ficar desesperado. Foi até a casa dela. A casa estava vazia. Vizinhos disseram que a família tinha se mudado de repente.
Ninguém sabia para onde. É como se ela tivesse sido apagada da existência. André procurou por semanas, por meses. Perguntou para todo mundo que conhecia. Nada. Miranda tinha desaparecido completamente, levando consigo todas as respostas e deixando André com um vazio que doía fisicamente. Ele não entendia. Não tinha acontecido nada de errado entre eles. Não tinha havido brigas, desentendimentos. Tudo estava perfeito. E então ela simplesmente sumiu. André passou os anos seguintes tentando reconstruir sua vida. Tentou namorar outras pessoas, mas nenhum rosto substituía o dela. Nenhuma voz tinha aquele tom específico que o fazia sentir em casa. Ele continuou tocando violão, mas as músicas perderam o brilho. Tudo parecia meio apagado, meio sem cor. As pessoas ao seu redor diziam para ele seguir em frente, para esquecer, que era apenas um amor de juventude. Mas André não conseguia, porque ele sabia no fundo da alma que o que eles tinham era real, e ele precisava saber o que tinha acontecido. Então ele começou a procurar de verdade. Não foi uma busca desesperada e dramática como nos filmes. Foi uma busca constante, silenciosa, sistemática. Ele guardava dinheiro e viajava para as cidades vizinhas nos finais de semana. Visitava bibliotecas, hospitais, cartórios, procurava o nome dela em listas telefônicas, registros públicos, qualquer lugar onde um nome pudesse estar escrito. Décadas se passaram assim. Os anos 60 viraram 70. Os 70 viraram 80. André envelheceu. Seus cabelos ficaram grisalhos. Suas mãos começaram a tremer. Ele nunca casou, nunca constituiu família. Algumas pessoas achavam isso triste. Outras achavam patético. Ele não ligava, porque havia uma pequena chama dentro dele que nunca se apagou. Uma certeza irracional de que um dia ele ia encontrá-la. E ele precisava estar livre quando esse dia chegasse. No início dos anos 2000, André já era um senhor de 60 e poucos anos. A tecnologia tinha avançado. A internet tinha chegado. E com ela novas possibilidades de busca. Ele aprendeu a usar computadores. Criou perfis em redes sociais. Entrou em grupos de pessoas que procuravam parentes desaparecidos. Às vezes alguém comentava que já tinha visto aquele nome, mas sempre levava a becos sem saída. Você já pensou no que significa não desistir de algo por 60 anos? A maioria das pessoas desiste dos seus sonhos em meses. André não desistiu por 6 décadas. E então, em 2023, algo mudou. André tinha 83 anos quando encontrou a primeira pista real. Ele estava num grupo de Facebook, dedicado a reunir famílias separadas durante as migrações internas do Brasil nas décadas de 60 e 70. Alguém tinha postado uma foto antiga. Uma foto de jornal esmaecida de 1964. A legenda dizia algo sobre um grupo de famílias que tinha sido relocado forçadamente para dar lugar a uma represa. André quase passou direto pela publicação, mas algo o fez parar. No canto da foto, desfocado e pequeno, havia um rosto. Ele aumentou a imagem no celular, os dedos tremendo. Era ela, tinha certeza. O formato do rosto. A maneira como ela inclinava a cabeça. Era Miranda. Seu coração disparou de uma forma que não devia disparar numa pessoa de 83 anos. Ele comentou na publicação. Perguntou quem eram aquelas pessoas, para onde tinham ido. A pessoa que tinha postado respondeu 3 dias depois. Disse que aquelas famílias tinham sido mandadas para uma região rural a 300 quilômetros dali, que muitas nunca mais voltaram, que a maioria tinha se dispersado pelo país nas décadas seguintes. Mas havia um detalhe, um pequeno detalhe que mudou tudo. A pessoa mencionou que algumas das mulheres mais velhas daquele grupo tinham acabado num asilo municipal na cidade de São Miguel dos Campos. André não perdeu tempo. No dia seguinte, pegou um ônibus. A viagem foi longa, desconfortável. Suas costas doíam, suas pernas estavam inchadas. Mas ele não se importava. Depois de 60 anos, 300 quilômetros eram nada. Chegou em São Miguel dos Campos ao entardecer. A cidade era pequena, empoeirada, com ruas estreitas e casas baixas. O asilo ficava nos arredores. Um prédio antigo de tijolos aparentes cercado por um jardim mal cuidado. André parou na porta. Pela primeira vez em 60 anos, ele teve medo. Medo de que ela não estivesse lá. Medo de que estivesse, mas não se lembrasse dele. Medo de que tudo aquilo fosse apenas mais um beco sem saída na longa estrada de decepções. Respirou fundo. Empurrou a porta. A recepcionista era uma mulher jovem, entediada, que mal levantou os olhos quando ele entrou.
André perguntou se havia uma moradora chamada Miranda ali. A mulher digitou algo no computador lentamente, mastigando o chiclete. Depois de uma eternidade, ela disse que sim, havia uma Miranda Oliveira na ala norte. André sentiu as pernas fraquejarem. 60 anos de busca terminavam ali, naquele corredor com cheiro de desinfetante e paredes descascadas. A recepcionista o levou até a ala norte. Era um corredor longo com portas de madeira de cada lado. Algumas estavam abertas, revelando quartos pequenos com camas de ferro e janelas com grades. Você consegue imaginar o que André estava sentindo naquele momento? Era um misto de euforia e terror. Eles pararam na porta número 17. A recepcionista bateu levemente e abriu sem esperar resposta. André entrou devagar. O quarto era pequeno e simples. Havia uma cama, uma cadeira, uma mesinha com alguns objetos, e na cadeira, de costas para a porta, olhando pela janela, estava uma mulher idosa. Ela tinha cabelos completamente brancos, presos num coque frouxo. Usava um roupão azul desbotado. André não conseguia ver o rosto dela. Disse o nome dela baixinho: Miranda. A mulher não se virou. Ele disse de novo, um pouco mais alto: Miranda. Ela virou a cabeça lentamente. E quando seus olhos se encontraram, o mundo parou. Era ela. 60 anos mais velha, marcada pelo tempo. Mas era ela. Os mesmos olhos, a mesma inclinação de cabeça. André sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele tinha imaginado esse momento milhares de vezes, mas nunca assim. Nunca num asilo esquecido. Nunca com ela olhando para ele sem nenhum sinal de reconhecimento. Porque era isso que estava acontecendo. Miranda olhava para ele como se fosse um completo estranho. André deu um passo à frente. Disse o nome dele. Lembrou a festa. O vestido azul, as caminhadas noturnas. Lembrou as músicas que tocava para ela. Os poemas que ela lia. Lembrou o guardanapo com o número de telefone. Falou e falou, as palavras saindo atropeladas, desesperadas. Miranda continuou olhando para ele sem expressão. Até que finalmente ela disse algo. Sua voz era fraca, rouca. Ela disse que não sabia quem ele era. Que não se lembrava de nada disso. Que ele devia estar confundindo ela com outra pessoa. André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 60 anos. 60 anos procurando. E ela não se lembrava dele. Ele quis gritar, quis sacudi-la, quis forçá-la a lembrar. Mas olhou para ela de novo e viu algo que o fez parar. Havia confusão nos olhos dela. Não era frieza, não era indiferença. Era genuína confusão. Como se ela estivesse tentando alcançar algo muito distante na memória e não conseguisse. André pediu licença e saiu do quarto. Encontrou uma enfermeira no corredor e perguntou sobre Miranda. A enfermeira foi gentil, mas direta. Disse que Miranda tinha demência avançada, que ela tinha sido internada ali havia 15 anos, quando foi encontrada vagando sozinha pelas ruas, sem saber quem era. Que nos primeiros anos ela ainda tinha alguns momentos de lucidez, mas que nos últimos tempos vivia num estado permanente de confusão, que não reconhecia ninguém, nem mesmo as pessoas que a visitavam regularmente. Espera, alguém a visitava regularmente? André perguntou. A enfermeira disse que sim, uma mulher de meia idade, que vinha uma vez por mês. Disse ser filha dela. André sentiu o mundo girar. Filha. Miranda tinha uma filha. Ele voltou para o quarto, sentou na cadeira ao lado dela. Ficou ali em silêncio por muito tempo, só olhando. Mesmo com a confusão mental, mesmo sem as memórias, ela ainda era bonita. Tinha uma dignidade estranha. Uma espécie de graça que o tempo não tinha apagado completamente. Ele começou a visitá-la todos os dias. De manhã pegava o ônibus de volta para sua cidade, resolvia suas coisas, e à tarde voltava para São Miguel dos Campos. Passava horas sentado ao lado dela, conversando. Contava histórias do passado que ela não lembrava. Tocava melodias antigas no violão que tinha trazido. Às vezes ela parecia ouvi-lo. Outras vezes estava completamente ausente. Mas ele continuava indo. Uma semana depois, a filha de Miranda apareceu. Seu nome era Helena. Ela tinha 58 anos. Quando viu André no quarto da mãe, ficou desconfiada. Perguntou quem ele era. André explicou tudo. Contou sobre 1963, sobre a festa, sobre como Miranda tinha desaparecido. Helena ouviu tudo com expressão fechada. Quando ele terminou, ela foi direta. Disse que a mãe nunca tinha mencionado ninguém chamado André. Que sua mãe tinha tido uma vida difícil, complicada. Que ela não sabia se acreditava na história dele. André entendeu a desconfiança.
Ele era um estranho, alegando ter conhecido a mãe dela décadas atrás. Mas pediu uma chance. Pediu para conversar, para entender o que tinha acontecido com Miranda todos aqueles anos. Helena hesitou, mas concordou. Foram para uma lanchonete próxima ao asilo. Sentaram numa mesa de canto e ali, entre xícaras de café frio, Helena contou uma história que destroçou André por dentro. Disse que Miranda tinha engravidado em 1963, que a família dela, tradicional e religiosa, tinha descoberto e tinha ficado furiosa, que tinham arrancado Miranda da cidade no meio da noite, mandado ela para longe, para casa de parentes distantes, onde ninguém conhecia ela, que ela tinha dado à luz lá sozinha, sem nenhum suporte. Helena disse que a mãe tinha passado anos numa espécie de depressão profunda, que nunca mais foi a mesma, que tentou várias vezes voltar para a cidade natal, mas a família nunca permitiu. Que quando Helena era criança, a mãe às vezes acordava no meio da noite chorando, chamando um nome que ela não conseguia entender. Será que era o nome dele? André perguntou com a voz quebrada. Helena disse que não sabia, que a mãe nunca tinha falado claramente sobre quem era o pai dela, que tinha levado aquele segredo por décadas, até a demência apagar tudo. Você consegue imaginar a dor que André sentiu naquele momento? Descobrir que Miranda não tinha esquecido dele por escolha, que ela tinha sido arrancada da vida dele contra a vontade. Descobrir que ela tinha carregado um filho dele sem ele saber. Descobrir que ela tinha sofrido sozinha, enquanto ele a procurava. Que talvez em algum lugar da mente confusa dela, as memórias ainda existiam, trancadas em lugares inacessíveis. Ele olhou para Helena e viu seus próprios olhos olhando de volta. A mesma inclinação de cabeça, o mesmo jeito de franzir a testa quando pensava. Ela era filha dele. Ele tinha uma filha de 58 anos que não sabia que ele existia. André contou tudo para Helena. Mostrou fotos antigas que tinha guardado durante todos aqueles anos. Poucas, mas preciosas. Mostrou o guardanapo com o número de telefone de Miranda, amarelado e gasto de tanto ser dobrado e desdobrado. Mostrou registros de todas as cidades que tinha visitado, todos os lugares onde tinha procurado. Helena ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela tinha lágrimas nos olhos. Disse que acreditava nele. Disse que finalmente entendia por que a mãe tinha aquele olhar distante às vezes, como se estivesse procurando algo que não conseguia encontrar. Disse que fazia sentido agora, que todas as peças se encaixavam. E então ela fez algo que André não esperava. Estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão dele. Disse que estava feliz em conhecê-lo, que sempre tinha sentido um vazio por não saber quem era o pai, que tinha fantasiado sobre ele durante toda a vida. André sentiu algo quebrar dentro do peito, uma mistura de alegria e tristeza tão intensa que ele não sabia se ria ou se chorava. Tinha perdido Miranda, mas tinha ganhado uma filha. Tinha perdido 60 anos, mas tinha encontrado uma conexão que nem sabia que existia. Eles passaram horas conversando. Helena contou sobre a infância difícil, sobre como tinha sido criada pela mãe sozinha, sobre como tinham se mudado constantemente porque Miranda nunca conseguia se estabelecer em lugar nenhum. Contou sobre os momentos bons também, as raras vezes em que a mãe sorria, os livros que lia para ela antes de dormir, as histórias que inventava. André ouvia tudo, absorvendo cada detalhe, construindo na mente a vida que Miranda tinha vivido longe dele, a vida que ele nunca pôde compartilhar. Nos dias seguintes, André e Helena estabeleceram uma rotina. Visitavam Miranda juntos, sentavam dos dois lados dela, conversavam, tocavam música. Miranda raramente respondia, mas havia momentos breves e fugazes em que algo parecia se iluminar nos olhos dela. Uma vez, André estava tocando uma melodia antiga no violão, uma música que costumava tocar para ela em 1963. Miranda virou a cabeça lentamente e olhou para ele. Por um segundo, apenas um segundo, pareceu haver reconhecimento naquele olhar. Ela disse algo baixinho, tão baixo que ele quase não ouviu. Disse que a música era bonita, que alguém costumava tocar aquela música para ela há muito tempo. André sentiu o coração disparar. Ela estava lembrando. Ele tocou de novo, mais devagar. Miranda fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Mas quando abriu os olhos de novo, a confusão tinha voltado. O momento tinha passado. Você já pensou em como é cruel que a pessoa que você mais ama no mundo esteja sentada ao seu lado, mas não consiga te reconhecer?
André pensava nisso todos os dias, mas continuava voltando. Porque mesmo que ela não soubesse quem ele era, ele sabia quem ela era. E isso tinha que ser suficiente. Helena apresentou André aos netos. Ela tinha 3 filhos, todos adultos. Eles ficaram chocados e fascinados ao descobrir a história do avô que nunca tinham conhecido. Aos poucos, André foi sendo integrado naquela família que ele não sabia que tinha. Foi estranho no começo. Décadas de solidão não desaparecem da noite para o dia. Mas havia algo reconfortante em estar cercado de pessoas que carregavam parte de Miranda nos olhos, nos gestos, na maneira de falar. 1 ano se passou. André tinha 84 anos agora. Helena, 59. Eles tinham desenvolvido uma relação forte, compensando o tempo perdido com conversas longas e jantares semanais. André tinha se mudado para São Miguel dos Campos para ficar mais perto. Alugou um quartinho simples perto do asilo. Todos os dias visitava Miranda. Às vezes ela estava agitada, outras vezes apática, mas ele estava sempre lá. Certa tarde de inverno, a enfermeira chamou André no corredor. Disse que Miranda tinha piorado nas últimas semanas, que a demência estava no estágio final, que provavelmente não duraria muito mais. André já sabia, via nos olhos dela, na maneira como o corpo estava se desligando aos poucos. Ele intensificou as visitas. Passou a dormir numa cadeira no quarto dela, segurando a mão dela durante a noite. Helena vinha sempre que podia. Eles formavam vigília silenciosa, esperando o inevitável. E então, numa madrugada de julho, aconteceu. André estava dormitando na cadeira quando acordou com um som. Era Miranda. Ela estava olhando para ele. E havia algo diferente nos olhos dela. Havia clareza. Uma clareza que ele não via havia tanto tempo que tinha esquecido como era. André levantou devagar, com medo de quebrar aquele momento frágil. Chegou mais perto da cama. Miranda continuava olhando para ele com aqueles olhos claros, lúcidos. E então ela disse o nome dele. André. Disse baixinho, mas com certeza, André. Ele sentiu as lágrimas virem antes mesmo de perceber que estava chorando. Segurou a mão dela com as 2 mãos. Ela estava lembrando. Depois de tanto tempo, ela estava lembrando. Miranda falou devagar, as palavras custando esforço. Disse que se lembrava da festa, do vestido azul. Disse que se lembrava das caminhadas, das músicas. Disse que tinha pensado nele todos os dias durante 60 anos, mesmo quando não conseguia mais lembrar direito de quem ele era. Havia sempre uma sensação, um buraco em formato dele que nunca foi preenchido. André perguntou por que ela tinha ido embora, por que não tinha avisado, por que não tinha lutado para ficar. Miranda explicou com dificuldade. Disse que, quando descobriu que estava grávida, tinha ficado apavorada, não pela gravidez em si, mas pela reação da família. Disse que tentou encontrar André para contar, mas a família descobriu antes, que eles a trancaram em casa, que disseram que ela era uma vergonha, que no meio daquela noite vieram os tios dela. A pegaram à força e a levaram para longe, que ela gritou, chorou, implorou, mas não adiantou. Disseram que se ela tentasse contato com André, fariam algo ruim com ele. Ameaçaram machucar ele, destruir a vida dele. Que ela acreditou porque conhecia a família, sabia do que eram capazes. Então ela se calou. Protegeu ele da única maneira que podia, desaparecendo completamente. Disse que tinha esperado o momento certo para voltar, para encontrá-lo de novo. Mas os anos passaram, a depressão veio, e ela foi afundando numa vida que não reconhecia mais. Disse que quando Helena cresceu, pensou em procurá-lo. Mas tinha tanto tempo já, tantos anos perdidos. Tinha vergonha. Tinha medo de que ele a odiasse por ter sumido, por ter mantido a filha escondida. Então continuou calada, carregando aquilo sozinha até a memória começar a falhar e levar tudo embora. André ouvia tudo com o coração partido. Entendeu naquele momento que os dois tinham sido vítimas. Vítimas de uma época, de uma família cruel, de circunstâncias que estavam além do controle deles. Não havia culpados entre eles. Apenas 2 pessoas que tinham se amado e sido separadas pela força. Disse para ela que não havia nada a perdoar, que ele entendia, que tinha encontrado ela e isso era o que importava. Disse que tinha uma filha maravilhosa, netos lindos. Disse que mesmo tendo perdido 60 anos, ainda tinham aquele momento. E aquele momento valia por todos os anos perdidos. Miranda sorriu. Foi um sorriso fraco, mas genuíno. Disse que sempre soube que ele ia encontrá-la,
que tinha uma certeza irracional de que um dia ele ia aparecer, mesmo quando já não conseguia lembrar direito quem ele era ou por que estava esperando. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas em silêncio. Não precisavam de mais palavras. Depois de 60 anos, tinham dito tudo o que precisava ser dito. Helena chegou de manhã cedo, viu os dois juntos e entendeu imediatamente que algo tinha mudado. Miranda olhou para a filha com a mesma clareza. Disse que amava ela, que sempre amou, que sentia muito por não ter sido a mãe que ela merecia. Helena chorou. Disse que ela tinha sido a melhor mãe possível nas circunstâncias impossíveis que tinha enfrentado. Os três ficaram ali por horas, uma família finalmente reunida, mesmo que por tão pouco tempo. À tarde, a clareza começou a sumir dos olhos de Miranda. Ela voltou para o estado confuso, o momento de lucidez se dissipando como névoa ao sol. Mas tinha acontecido, tinha sido real. André sabia que provavelmente não aconteceria de novo, mas estava em paz, porque ela tinha lembrado, porque ela tinha sabido que ele nunca tinha desistido, porque tinham tido aquele momento final de conexão antes do fim. Miranda morreu 3 dias depois. Foi tranquila, dormindo, com André segurando uma mão e Helena segurando a outra. O funeral foi pequeno, simples. André tocou violão, as mesmas músicas que costumava tocar para ela 60 anos atrás. Chorou durante a cerimônia inteira, mas eram lágrimas estranhas. Não eram apenas de tristeza, eram de alívio também. Alívio por ter encontrado as respostas, por ter tido aquele momento final, por saber que ela nunca tinha esquecido dele realmente, que o amor tinha persistido, mesmo quando a memória falhou. Depois do funeral, André voltou para o seu quarto alugado em São Miguel dos Campos. Ficou ali sentado por muito tempo, olhando para as paredes vazias. 60 anos de busca tinham terminado. Não da maneira que tinha imaginado tantas vezes, não com o final feliz dos filmes, mas tinha terminado. E ele tinha que descobrir o que fazer com o resto da vida, agora que a busca tinha acabado. Helena bateu na porta dele naquela noite. Trouxe comida, café, companhia. Disse que ele não precisava ficar sozinho, que tinha família agora, que 60 anos de solidão eram mais que suficientes. André olhou para ela e viu Miranda. Não fisicamente, embora houvesse semelhanças, mas no jeito, na gentileza, na força silenciosa. Miranda tinha deixado algo bom no mundo. Tinha criado aquela mulher incrível, que por sua vez tinha criado outros seres humanos decentes. O amor deles, mesmo nunca consumado, mesmo destruído pelas circunstâncias, tinha gerado algo bonito. Nos meses seguintes, André foi se integrando mais na família. Conheceu melhor os netos, os bisnetos. Contou histórias sobre Miranda que ninguém mais sabia. Tocou músicas nas reuniões familiares. Aos poucos, foi preenchendo os espaços vazios que tinha carregado por tanto tempo. Mas havia noites em que a solidão voltava. Noites em que ele deitava na cama e pensava em todos os e se. E se a família de Miranda não tivesse descoberto a gravidez? E se eles tivessem conseguido se comunicar? E se ele tivesse procurado mais intensamente nos primeiros anos? Todas as vidas paralelas que poderiam ter vivido juntos, todos os momentos perdidos, todos os aniversários natais, dias comuns que poderiam ter compartilhado. Era tentador se perder nesse labirinto de possibilidades, mas André aprendeu a não fazer isso, porque a verdade é que não havia e se. Havia apenas o que tinha acontecido. E dentro do que tinha acontecido, dentro da tragédia e da perda, havia também beleza. Havia a persistência dele, a coragem dela, o amor que tinha sobrevivido a décadas de separação. Havia Helena e os netos. Havia aquele momento final de clareza, quando Miranda tinha lembrado e eles tinham podido se despedir. Um dia Helena perguntou se ele se arrependia. Se arrependia de ter passado a vida inteira procurando por alguém que ele tinha conhecido por apenas 3 meses. André pensou muito antes de responder. Disse que não, que aqueles 3 meses com Miranda tinham sido mais reais que anos inteiros, que outras pessoas viviam em relacionamentos vazios, que a busca tinha dado propósito à vida dele, que sem ela teria sido apenas mais um homem vivendo dias sem sentido, que o amor, mesmo não correspondido da maneira tradicional, mesmo impossível, era melhor que a indiferença. Helena entendeu. Disse que a mãe provavelmente sentia o mesmo, que provavelmente aqueles 3 meses tinham sido a coisa mais real que ela tinha vivido também. Que talvez fosse por isso que ela nunca conseguiu seguir em frente completamente.
nunca conseguiu construir outra vida. Porque quando você toca algo verdadeiro, tudo o resto parece falso. André começou a escrever. Comprou um caderno barato e começou a colocar tudo no papel. Não era para publicar, não era para ninguém ler. Era para organizar os pensamentos, para dar forma à história que tinha vivido. Escrevia sobre a primeira vez que viu Miranda, sobre as conversas intermináveis, sobre o desaparecimento. Escrevia sobre as décadas de busca, as cidades visitadas, as pistas falsas. Escrevia sobre o asilo, sobre Helena, sobre aquele momento final de lucidez. Demorou meses para terminar. Quando acabou, tinha 200 páginas de memórias escritas numa letra trêmula, mas legível. Deu o caderno para Helena. Disse que era para ela guardar, para passar para os netos quando achasse apropriado. Para que eles soubessem a história completa. Para que Miranda não fosse esquecida. Helena leu tudo numa noite. Chorou do começo ao fim. No dia seguinte, disse para o pai que aquilo precisava ser compartilhado, que era importante demais para ficar guardado numa gaveta. André hesitou, mas concordou. Helena digitou tudo. Criou um blog simples, publicou a história. Não esperava nada, realmente. Mas a história se espalhou. Pessoas começaram a compartilhar, a comentar. Milhares de pessoas leram sobre André e Miranda. Muitos se identificaram. Contaram suas próprias histórias de amores perdidos, de buscas intermináveis, de encontros que nunca aconteceram ou que aconteceram tarde demais. André começou a receber mensagens. Pessoas agradecendo por ter compartilhado a história. Pessoas dizendo que tinham voltado a acreditar no amor verdadeiro. Pessoas dizendo que tinham decidido procurar por alguém que tinham perdido, inspiradas pela persistência dele. Ele não sabia como se sentir sobre isso. Não tinha escrito para inspirar ninguém. Tinha escrito para processar a própria dor. Mas Helena disse que às vezes as coisas mais pessoais são as mais universais. Que todo mundo conhece a dor da perda, do tempo perdido, do amor impossível. Que ao compartilhar a história dele, tinha dado voz a milhões de histórias silenciosas. André viveu mais 2 anos depois da morte de Miranda. Foram 2 anos tranquilos, cercado pela família que tinha descoberto tarde demais. Tocava violão nas tardes de domingo. Contava histórias para os bisnetos. Escrevia cartas longas para pessoas que tinham entrado em contato depois de ler sua história. Sentia falta de Miranda todos os dias, mas não era mais aquela falta desesperada, aquele vazio que doía fisicamente. Era uma saudade mansa, quase doce. A certeza de que ela tinha existido, de que o amor tinha sido real, de que mesmo separados tinham estado conectados de alguma forma. Numa manhã de abril, André não acordou. Morreu dormindo tranquilamente aos 85 anos. Helena encontrou ele algumas horas depois. Estava com uma expressão serena no rosto, quase sorrindo. No criado mudo ao lado da cama, estava o guardanapo amarelado com o número de telefone de Miranda, dobrado cuidadosamente. Ele tinha guardado aquilo por 62 anos. O funeral de André foi maior que o de Miranda. Helena fez questão de convidar todos que tinham sido tocados pela história dele. Vieram pessoas de várias cidades, gente que nunca tinha conhecido ele pessoalmente, mas que sentiam que o conheciam através das palavras que tinha escrito. No final da cerimônia, Helena leu um trecho do caderno dele. Era sobre aquele momento final no asilo, quando Miranda tinha recuperado a lucidez. As últimas linhas diziam: procurei por ela durante 60 anos não porque era louco ou obcecado, mas porque sabia no fundo da alma que o que tínhamos era real. E quando finalmente a encontrei, mesmo por tão pouco tempo, mesmo no fim, valeu cada dia de busca. Porque um momento de verdade vale mais que uma vida inteira de mentiras confortáveis. Você chegou até aqui. Obrigado por isso. Obrigado por ter dedicado seu tempo para ouvir a história de André e Miranda. Sei que não foi fácil. Sei que talvez tenha mexido com coisas dentro de você que estavam quietas. Mas é importante mexer às vezes. É importante lembrar que existe amor verdadeiro no mundo, mesmo quando ele vem acompanhado de dor. A história de André me faz pensar em quantas pessoas desistem cedo demais. Quantas pessoas têm um André dentro delas, mas escolhem o caminho mais fácil. Escolhem esquecer, escolhem seguir em frente sem olhar para trás. Não estou dizendo que isso é errado. Às vezes é necessário, às vezes é saudável. Mas há algo de profundamente humano na incapacidade de André de desistir, na teimosia dele, na fé irracional de que encontraria ela. 60 anos. Pense nisso.
60 anos de uma vida dedicada a procurar alguém. A maioria de nós não dedica 60 dias a nada. E no final, o que ele ganhou? Alguns dias ao lado dela num asilo. Um breve momento de clareza. Uma filha que não conheceu criança. Netos que conheceu, velho. Valeu a pena? André diria que sim. Eu acredito nele, porque algumas coisas não podem ser medidas em termos práticos. Algumas coisas simplesmente são. O amor de André por Miranda simplesmente era. E isso bastava. Então eu te pergunto, você tem um André dentro de você? Tem algo ou alguém que valeria 60 anos de busca? E se tem, o que você está fazendo a respeito? Não estou dizendo para você sair procurando pessoas que te deixaram. Estou perguntando se você conhece essa profundidade de sentimento, essa certeza inabalável sobre algo. Porque num mundo que incentiva a superficialidade, que diz para você seguir em frente rapidamente, que trata tudo como descartável, há algo revolucionário em se apegar, em dizer isso aqui importa. E eu não vou fingir que não importa só porque é difícil. A história de André e Miranda terminou num asilo. Não terminou com eles juntos construindo uma vida, mas terminou com verdade. E verdade, no final, é tudo que resta. Se essa história tocou você de alguma forma, eu preciso que você faça algo por mim. Deixe um comentário aqui embaixo. Não precisa ser longo. Pode ser só uma palavra, um sentimento. Mas deixe sua marca, porque histórias como essa só têm poder quando são compartilhadas, quando ressoam em outras pessoas. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que desistiu cedo demais ou que está procurando há tempo demais, compartilhe esse vídeo. Às vezes as pessoas precisam saber que não estão sozinhas nas buscas impossíveis delas. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe o like. Ative o sininho. Não é só pelos números. É porque eu trago histórias assim toda semana. Histórias reais. Histórias que mexem, histórias que te fazem sentir alguma coisa num mundo que tenta te anestesiar. E eu quero que você esteja aqui comigo toda semana para ouvir essas histórias. Especialmente se você faz parte do mundo TEA. Se você entende o que é ter sentimentos intensos, conexões profundas, dificuldade de deixar ir. Essas histórias são para você. Esse espaço é para você. Nos vemos na próxima semana. Até lá, lembre-se, alguns amores valem 60 anos de busca. E isso não é loucura. É humanidade em sua forma mais pura.